Cumprimentamos a todos para mais esta aula do nosso curso de Teologia da Perfeição Cristã. Iniciemos, como sempre, com a nossa oração ao Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, na aula anterior, falamos que Deus age na alma, primeiro diretamente por si mesmo, através sempre, obviamente, do Espírito Santo, e que, na verdade, se trata de uma ação da Santíssima Trindade, mas também opera através de Jesus Cristo, da Santíssima Virgem, dos anjos e dos santos. Inicialmente, teríamos que dar continuidade com a operação de Jesus em nossa alma, porque sobre Deus diretamente falamos na aula anterior. Mas vamos fazer um lapso para nos dedicar a falar do organismo da vida cristã, que já tantas vezes citamos e que procede diretamente do Pai. Para tratar desse organismo, então, comecemos a falar a tantas vezes já citada graça santificante, ou graça habitual. Vejo primeiramente que toda vida depende de três fatores. O primeiro é o princípio vital, que dá existência à vida. Depois são as faculdades e os atos. Esses atos são postos em ação pelas faculdades. Então, nossa vida natural, temos o nosso lado físico, o nosso princípio vital é a nossa existência física. Né? E depois temos as faculdades, muitas faculdades inferiores, representadas pelos sentidos, também pela imaginação, pela memória, e depois as faculdades superiores, o intelecto e a vontade. Assim também, por analogia, pode-se falar em três elementos da vida sobrenatural. E o primeiro, o princípio vital, é justamente a graça santificante, também chamada de graça habitual. É ela que nos diviniza, que nos dá uma participação da vida divina, que nos dá como o gen divino. Né? Falamos na aula anterior que a nossa adoção é uma adoção, não é meramente formal, como uma adoção civil. É como se ela nos desse um gen divino, uma parte de Deus. Nos tornamos realmente criaturas que podem se elevar a Deus porque tem o seu gen, que são os filhos realmente de fato. Né? Então, essa graça habitual, dela decorrem justamente as faculdades. Né? As faculdades que vão pôr esse organismo espiritual em ação através dos atos. E essas faculdades são representadas pelas virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. E também existem faculdades superiores e as inferiores, né? Como veremos depois. E essas faculdades justamente dão o poder de praticar atos conforme a vontade de Deus, atos deiforme, da forma de Deus, atos desejados por Deus, atos de quem está em estado de graça. Né? E os dons do Espírito Santo e as virtudes infusas vêm aperfeiçoar as faculdades naturais. Veja que novamente falamos, já algumas aulas atrás, de que a graça não destrói a natureza. A graça aperfeiçoa a natureza. Então, as nossas faculdades infusas, né, no caso as virtudes infusas do dom do Espírito Santo, não vão destruir o nosso intelecto, a nossa vontade, mas vão levá-lo à perfeição. Eles aperfeiçoam, divinizam as nossas faculdades naturais e dão o poder para elas produzirem atos sobrenaturais, conforme a vontade de Deus. E, além da graça habitual, existem as chamadas graças atuais, né, que põem efetivamente as faculdades em ação. Né? Então, elas que vão, por exemplo, iluminar o nosso entendimento, fortalecer a nossa vontade e ajudar a praticar os atos sobrenaturais. E com isso, tudo isso faz aumentar a nossa graça habitual, o nosso princípio vital, que é representado pela graça santificante ou graça habitual. Vejam que todos os nossos atos sobrenaturais, na realidade, precisam de uma graça atual. E isso até antes de nossa conversão. Então, enquanto que a graça habitual somente existe após o batismo ou após a regeneração pela Sagrada Confissão, a graça atual existe, por exemplo, para nos atrair para Deus. A graça atual também para produzir o arrependimento quando pecamos. Também para a nossa morte, para vencermos talvez o martírio, as provações, etc. Em tudo há graças atuais que são graças transitórias, momentâneas, que nos fazem, que nos dão esse auxílio para a ação. Então elas são extremamente importantes e imprescindíveis, as graças atuais também. Então, esse organismo espiritual
dessa graça habitual com os dons do Espírito Santo, as virtudes infusas e as graças atuais, a eles cumpre governar, dirigir a nossa vida natural. E eles devem, ou seja, superior, dirigir, né? E se eles não o fazem, essa vida sobrenatural se degrada e acaba desaparecendo. Como já falamos, né? Quando recebemos graça, se não as utilizamos, elas acabam por definhar, diminuir até morrer. Bom, essas faculdades, como já dissemos, de ordem sobrenatural, são as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. E essas faculdades são necessárias para que a vida sobrenatural se desenvolva. Então, são elas que, através dos atos produzidos por elas, que vão desenvolver a vida espiritual, vão fazer-nos progredir na santidade. Né? E elas são hábitos, são considerados hábitos infusos. Hábitos infusos porque são dados juntamente com a graça santificante, que elevam e ajudam as faculdades naturais, ou seja, o nosso intelecto, a nossa vontade, a operar sobrenaturalmente. Já iniciando o entendimento do estabelecimento das diferenças entre virtudes e dom do Espírito Santo, podemos dizer que as virtudes permitem que operemos sobrenaturalmente com uma ajuda da graça atual. A graça atual vem nos iluminar e nós vamos agir. Os dons do Espírito Santo são algo com uma espécie de instinto divino, uma moção divina que nos move a praticar um ato. Né? Quanto mais somos dóceis à ação do Espírito Santo, mais intensa e frequente é essa moção divina, que nos faz agir, muitas vezes, de forma até que nós mesmos nos surpreendemos. Então, a diferença que existe entre as virtudes e os dons do Espírito Santo é principalmente no modo como operam em nós. Né? Nas virtudes infusas, a graça nos torna ativos sob influência da prudência. Então, age da seguinte maneira, elas vão agir, as virtudes, sob um modo humano de operar. Como que é isso? Nós, iluminados pela fé, pelos conhecimentos que temos das verdades evangélicas, dos dogmas, né? Vamos, em cada atitude, analisar, verificar como é mais correto agir. Né? Então, a prudência que nos leva sempre a avaliar a forma de agir, a intensidade como agir, o momento exato de agir, se devemos agir. Então, essa prudência vai dirigir as outras virtudes e nós, humanamente, às vezes também consultando outras pessoas, lendo, estudando, etc., vamos tomar a nossa atitude. E essa atitude é assim dirigida pela prudência. Então, essa graça das virtudes chama-se graça cooperante, graça atual cooperante das virtudes. Ela coopera com o nosso intelecto. E os dons? Bom, os dons, quando estão desenvolvidos, mais se exige propriamente docilidade do que atividade. Ou seja, o dom é algo que não parte de um raciocínio arquitetado por nós, baseado em verdades evangélicas, baseado no nosso estudo, no nosso conhecimento. Os dons, eles são um instinto, uma emoção que nos faz agir por ação direta do Espírito Santo. Por isso que se chama a graça atual dos dons, não como uma graça cooperante, mas uma graça operante. Ela nos faz agir. E isso vemos tantos exemplos na vida dos santos, na própria vida de Jesus Cristo, como existiu essa graça operante dos dons do Espírito Santo. Essa é a diferença. Mais ou menos se compara, às vezes, com uma mãe, com uma criança que está dando os primeiros passos. Ela, pela graça cooperante das virtudes, é como se ela pegasse a criança pelas mãos, enquanto a criança dá os primeiros passinhos, ela simplesmente cuida para que ela não caia, segura pela mão e vai ajudando a criança a dar os passos. E a graça operante dos dons, a mãe, vendo a dificuldade da criança diante de algum obstáculo, segura ela no colo, né, e leva a transpor aquele obstáculo. Então, é mais ou menos assim a diferença. Né? E os atos, obviamente, por ser uma ação direta de Deus, não tendo tanta ação nossa, que sempre muitas vezes falha, né, ela, evidentemente, é uma ação mais fecunda e uma ação mais perfeita, né, porque é uma ação mais direta do Espírito Santo. Bom, recebemos tanto as virtudes infusas como os dons do Espírito Santo no momento de nosso batismo, ou no momento da nossa regeneração, através da confissão. E essas virtudes são classificadas em dois grupos. O primeiro são as virtudes teologais, que são as mais importantes. Então, existem três virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Né? E, além disso, existem as virtudes morais, que são agrupadas em quatro grandes grupos, né? E esses quatro grandes grupos são capitaneados, estão no vértice quatro virtudes chamadas cardeais, que são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança.
Essas virtudes morais infusas, né, existem muitas outras. Santo Tomás vai citar em torno de 50 virtudes morais. Né? E às vezes existem virtudes morais que derivam de uma outra cardeal e que são às vezes mais importantes. Como, por exemplo, a humildade, a obediência. Tá? E existem muitas outras. A paciência, a religião, a mansidão, também muito importantes. Nós veremos durante o curso algumas, em torno de 10 virtudes morais, as mais importantes, e estudaremos separadamente cada uma delas, e também as virtudes teologais. Por enquanto, é apenas uma notícia, e estabelecer algumas características, algumas diferenças. Né? Essas virtudes infusas, primeiro, elas não nos dão a facilidade de agir, elas nos dão um poder sobrenatural de praticar atos sobrenaturais. Né? Como é que é isso? Imagine, por analogia, uma pessoa paraplégica, que não consegue andar, e a outra normal. E a pessoa se propõe, a pessoa normal sabe, ela quer andar 10 mil passos, ou quer andar 10 quilômetros, né? E ela sabe que tem o poder para fazer isso, porque goza de boa saúde. E o paraplégico sabe que não tem esse poder, não tem essa capacidade. Mas, no entanto, mesmo aqueles que têm o poder de fazer, não vão ter a facilidade se não estiverem treinados. Vão ter dificuldade de andar 10 quilômetros, por exemplo, né? Porque ainda mais se nunca praticaram. No entanto, depois de praticarem, de colocarem em exercício, se exercitarem, poderão até fazê-lo com certa facilidade. Então, o poder é isso, ter essa possibilidade de praticar um ato natural, um ato sobrenatural, querendo. O que não acontece com alguém, como vimos, como um paraplégico. Né? E, assim, a pessoa que está em estado de pecado, ou não é batizado, ele não tem o poder, está enfermo espiritualmente, digamos assim. Né? Ele não tem esse poder de praticar atos sobrenaturais. E a pessoa batizada adquire esse poder, porém não a facilidade. A facilidade ele vai adquirir com a repetição, com o treino desses atos. Por isso que se chamam hábitos infusos. E assim também são os dons do Espírito Santo. Então, essas virtudes, como dissemos, se dividem em teologais e morais. E, primeiro, as teologais, a relação delas é direta com Deus. Então, elas nos unem diretamente a Deus. A fé, por exemplo, nos une a Deus, suprema verdade, a verdade divina. A fé é uma adesão à verdade. Eu aderindo, acredito em Deus e assumo a sua palavra como uma verdade. Então começamos a apreciar as coisas sob a luz divina. Comparamos tempo e essas verdades vão iluminar nossos atos, né? Vão nos ajudar, através do brilho da prudência, a agir. Então a fé é algo que nos une à verdade divina, diretamente a Deus só como verdade. Já a esperança nos une a Deus como fonte de nossa felicidade. Porque acreditando pela fé na bem-aventurança eterna, nossa felicidade eterna, ela nos ajuda a praticar atos de confiança absoluta nesse Deus, né? De abandonarmos a Deus, de nos entregar a Ele de todo o coração. Então a esperança nos une a Deus como fonte de nossa felicidade. E por fim, a caridade, a mais importante de todas as virtudes, né? Nos une a Deus pela sua bondade. Como Deus sumamente bom, apreciamos a bondade de Deus. E com isso, queremos e desejamos nos unir a Deus pela bondade, ou seja, sendo bons, sendo caridosos. Né? E assim passamos pela caridade a ter uma amizade divina. A caridade é que, de fato, faz-nos unir estreitamente a Deus, a ter familiaridade com Deus. É a virtude que nos faz assemelhar cada vez mais com Deus, a mais importante de todas. Né? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? por amor a Deus. Já as virtudes morais infusas, não as teologais, não nos unem diretamente a Deus, apenas o fazem indiretamente. Tem uma função antes de remover obstáculos para essa união com Deus, de proporcionar meios que nos conduzem a Deus. Já falamos, então, que a prudência é a diretora de todas as virtudes, é a que dirige todas as virtudes morais. E ela nos leva a optar pelos meios mais adequados para o nosso fim sobrenatural. Então, como já falei, ela vai decidir quando agir, como agir, se agir ou não. Tudo levado pelo conhecimento que temos, pela experiência, pelo nosso estudo, pelo nosso aconselhamento com outras pessoas, etc. A prudência vai sempre agir dessa forma. Depois, a justiça nos move a dar ao próximo o que lhe é devido. Então, ela acaba santificando as nossas relações com o próximo. Por quê? Com justiça começamos a ver que o próximo é alguém como nós, não somos superiores a ninguém. Então começamos a estabelecer uma relação de justiça, que lhe damos todos os direitos, tudo que ele tem, do mesmo modo que nós o temos, né? E que gostaríamos de ser.
Então Jesus diz, não façais ao próximo aquilo que não querem que façam a vós, né? Ou o contrário, façam a ele tudo que queriam que gostariam que fizesse a nós. É o critério da justiça. Depois temos a fortaleza, que justamente dá energia nas provações e lutas, né? A fortaleza nos faz suportar sofrimentos com paciência, empreender com audácia os trabalhos exigentes, árduos, né? Tudo pela glória de Deus. Essa é a função da fortaleza. E por fim, a temperança. A temperança modera a nossa ânsia para o prazer pecaminoso, né? Então nos faz segurar, né? Nos faz nos conter, moderar as nossas atitudes, sujeitar essa ânsia pelo prazer ao dever da lei, né? Ao dever, aquilo que temos que fazer, aquilo que é moralmente correto, moralmente bom. E os dons do Espírito Santo? Bem, os dons do Espírito Santo, em princípio, são menos perfeitos que as virtudes teologais, porque, como vimos, a caridade está acima de tudo. Acima de tudo. Os dons, na verdade, estão a serviço das virtudes, principalmente das virtudes teologais, e ainda mais da caridade. Tá? Mas o que acontece? Embora sendo menos perfeito, como são eles que aperfeiçoam o exercício das virtudes, eles são extremamente importantes e, diríamos, indispensáveis, com certeza indispensáveis, porque se queremos chegar à santidade, devemos sim ser movidos pelos dons do Espírito Santo, porque são eles que aperfeiçoam os atos, são eles que transformam a nossa caridade numa caridade perfeita, a nossa prudência numa prudência perfeita. Então, há uma necessidade, porque se agirmos, como falamos, as virtudes são operadas pelo modo humano de agir, e os dons pelo modo divino de agir, embora o modo humano sempre é falho, né? O modo humano sempre é falho e o modo divino é perfeito. Então, como os dons aperfeiçoam as virtudes, as virtudes levam essa virtude à perfeição. Praticamos atos de caridade de modo perfeito. Bom, cada dom normalmente acaba aperfeiçoando mais particularmente alguma virtude. Né? Nem sempre conseguimos discernir facilmente, mas alguns são visíveis. Então, o dom de entendimento, também chamado de dom de inteligência, né? Ele é o dom que nos faz penetrar as verdades da fé. Então, é aquele dom que certas verdades de fé que você não compreendia, num dado momento, por uma inspiração divina, você passa a compreender. É uma revelação instantânea, uma emoção do Espírito Santo que muitas vezes até nos emociona. Né? E passamos a compreender, eles começam a ver a harmonia em todas as verdades evangélicas, como elas estão interligadas, como tudo faz parte de um todo, né? Muito harmônico. Ele desvela, então, os tesouros escondidos e as harmonias misteriosas, né? Coisas que estão escondidas, né? Aquela pérola oculta, né? que não entendíamos, de repente passamos a entender por emoção do dom do entendimento. O dom de sabedoria faz-nos saborear as coisas divinas. Às vezes as pessoas confundem e entendem com sabedoria como conhecimento. Podemos até entender que seja um conhecimento experimentado, um conhecimento experimental. Então, mas sabedoria tem mais a ver com sabor, ou seja, de ter uma experiência com o divino, né? E isso faz-nos começar a ver tudo, tipo assim, do ponto de vista divino, a julgar todas as coisas sob o ponto de vista divino, o que também faz nos aumentar muito a caridade. Então a sabedoria está relacionada diretamente com a caridade. Vejam, assim como a caridade é a maior das virtudes, a sabedoria é o maior dos dons. Já o temor fortalece a esperança. Por quê? Porque vem aperfeiçoar a temperança, na verdade. O temor faz-nos recear, nos afastar de Deus, um temor reverencial. Então, como a esperança é aquela confiança que temos na nossa bem-aventurança eterna, na nossa salvação, ela vai fortalecer esse temor, porque aumenta em nós o receio de nos afastarmos de Deus e de sairmos, de não termos cumprido essa promessa para nós. Então, esse temor de nos afastar de Deus nos faz afastar do pecado, na verdade, né? E dos prazeres maus. Então, o dom de temor acaba fortalecendo a esperança, porque confiando cada vez mais nessa promessa de salvação eterna. Temos também o dom de ciência, né? O dom de ciência é um dom que nos faz elevar das criaturas, das coisas criadas para o Criador. Né? Existe uma música do Padre Zezinho, né? Que diz: o orvalho da manhã criança me fala de meu Deus, o cantar da brisa mansa me fala de meu Deus, a rola que turturina me fala do meu Deus. Então, a pessoa, pelo dom de ciência, enxerga, tem uma emoção de realmente ver, às vezes, contemplar Deus numa criatura. E há muitos santos que o simples fato de uma questão dessa, de ver às vezes uma criança, de ver um passarinho, ele às vezes chega até a entrar em êxtase, né? Foi um dom muito proeminente em São Francisco de Assis, né? Então ele chamava irmão Sol, irmão Lua, né?
para ele a criação falava de Deus em tudo, né? O dom do conselho vem aperfeiçoar a virtude da prudência, porque a prudência, já vimos, aquela que dirige todos os atos, vendo a melhor forma de agir, como agir e quando agir. E o dom de conselho é aquela noção que dá a certeza de que a melhor forma de agir nesse momento é uma determinada, que você teve a inspiração momentânea. E isso até Jesus aconselha, por exemplo, quando formos levados, né, a julgamento, aos tribunais, de não nos prepararmos, que naquele momento será inspirado o que deveremos dizer, né? Então, ele quase que garante que quem formos levados por Deus aos tribunais, seremos inspirados pelo dom do conselho para dizer o que convém na hora certa e no momento certo. Também temos o dom de piedade, né, que aperfeiçoa, na verdade, a virtude da religião. O dom de piedade é que vem dar devoção às nossas orações, devoção ao nosso culto, faz-nos ver a Deus como um Pai eterno, né, um Pai carinhoso. O dom da piedade afervora a nossa devoção, o nosso culto a Deus. E o dom de fortaleza vem, obviamente, levar à perfeição a virtude da fortaleza. Move-nos a praticar o que há de mais heróico. Então, o dom de fortaleza, por exemplo, é muito claro, por exemplo, quando alguém é levado ao martírio por causa de Jesus, e ele se comportar como um ato heróico, né? Há tantos atos desses nas histórias dos santos que seriam intermináveis as histórias, né, do dom de fortaleza no momento da morte. Então, vejam quanta coisa Deus nos deu para aperfeiçoarmos essa vida da graça. Ela realmente é uma vida nova, que nos torna semelhantes a Deus. É uma vida que aperfeiçoa a nossa vida natural. E devemos estar, sim, dispostos a sacrificar tudo para não perder. É um tesouro inestimável. E por isso vale a pena lutar, né, para conservá-la a todo custo. Diz São Leão, Papa, né, entendam, ó cristãos, qual é a vossa dignidade. Feitos participantes da natureza divina, que Deus que implantou esse gene divino, essa graça santificante na nossa vida, né, nos tornando seus filhos de fato. Então não retorneis com uma vida indigna ao vosso anterior estado de miséria. É muito importante termos essa consciência do tesouro que Deus nos deu para não perdê-lo. Que Deus assim nos conserve, com essa vontade, com esse fervor de conservar essa vida da graça em nós. Agradeço a todos a atenção. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, nossa mãe. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.